Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live da série Entrevistas aqui na SPO. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei a que horas você nos assiste pela gravação. Boa tarde para quem vem ao vivo, hoje num horário alternativo. E vamos começando hoje essa live que tem como tema cotidiano, divã, loucura e bárbara. Nós vamos estar entrevistando aqui o Gustavo Espechite, autor do livro que intitula essa live. Eu tenho o livro aqui na mão, eu não sei se vai aparecer para vocês de forma invertida, né? Porque depende aí da câmera do celular, né? Que eu estou usando aqui, não sei como é que vai aparecer. Deixa eu segurar direitinho aqui, ó. Tá aqui, ó, eu tenho meu exemplar em mãos, né? E é um livro que eu super recomendo, do Gustavo Espechite, escritor, psicanalista e mais um monte de coisa. E o Gustavo mesmo vai poder falar pra gente sobre um pouquinho sobre a sua formação e sobre a sua atuação também. Bem, eu quero começar essa live antes de chamar o Gustavo aqui ao vivo com a gente, dizendo para vocês que o Instagram está passando por algumas mudanças enquanto plataforma. Então a gente está em dívida de colocar no ar alguns vídeos no formato que a gente usava antes, né, de vídeos de conteúdo um pouco mais longos, né, e o Instagram já não os aceita mais com facilidade como aceitava antes quando havia a plataforma IGTV associada, né? Estou dizendo isso só para justificar, até com os psicanalistas colaboradores, né, a razão desses vídeos ainda não estarem no ar, né, e alguns que pediram, né, por esses vídeos, né, ainda estão esperando, né, mas a gente vai dar um jeito da coisa acontecer, né. Bem, vocês que estão aqui ao vivo, né, sejam muito bem-vindos, como eu disse antes, repito, e quero dizer para vocês que a série Entrevistas, né, tem a proposta de convidar vocês para colocarem aqui as suas vistas também e nos ajudarem nessa entrevista, né? Então fiquem à vontade para mandar perguntas aqui, comentários, né, reações, pelos comentários mesmo, né, pelo espaço de comentários aqui, né? Depois essa live deve ficar gravada, a gente sempre tenta. E o Gustavo se propôs, né, a responder qualquer questão também pelos comentários, né, posteriores. Então você que vê por gravação pode deixar comentários, perguntas, questões aí, né, que o Gustavo se propôs a responder, né? Então, como a Andréia Rosa está aqui dizendo que o Gustavo Esp é top, vamos chamá-lo ao vivo com a gente. Aí só um instante para eu conseguir fazer o convite aqui. E fiquem à vontade para colocarem desde já as suas questões, tá? E na medida que a gente for falando também, eu vou lendo e repassando para o Gustavo. Só um Tudo instantinho. bem. Agora sim, boa Ah, tarde. pronto. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Estava tudo aqui, bem? tava aqui ouvindo a sua apresentação. Obrigado pelo um monte de coisa, né? Isso, isso. Eu acho que a gente. Ó, tá dando um pouquinho de retorno, talvez seja o seu microfone. Se puder baixar um pouquinho do seu som aí, eu não sei se é isso mesmo. Não, eu tô pelo fone. Eu também tô ouvindo. Vocês conseguem me ouvir bem? Como é? Talvez se eu tirar o fone, dar algum retorno? Melhorou? Eu agora. Na verdade, eu te ouvia quando eu falava, agora não estou ouvindo, não está tendo retorno, não. Agora tá Vocês ok. não me ouvem? Não, tô te ouvindo bem, não tô ouvindo o retorno que estava dando. Estamos te ouvindo bem. Tá ótimo. É um bom Tá? encaixe aqui. Então, boa tarde Tá para tudo quem bem está agora, né? aí, né, dando boa tarde aqui pelos comentários. Gustavo, vamos começar por aí então sobre esse monte de coisa. Escritor, psicanalista e mais um monte de coisa. Conta um pouquinho pra gente da sua formação. É esse monte de coisa, né? A psicanálise foi uma das últimas coisas que entraram aí nesse monte de coisa. Eu, de formação, eu sou formado em letras, inglês e português, sou professor de idiomas há mais de 20 anos, tenho uma carreira aí no ensino de idiomas, já fui coordenador de escolas de rede, fiz uma especialização na área de metodologia, e nesse meio aí eu trabalhei com teatro. Daí que saíram esses textos, da época que eu trabalhava com teatro e com cinema. Tenho um trabalho com cinema também já há bastante tempo. Falo que
da época meio dos primórdios da internet, que a gente tinha internet de escada, né? Então tinha os blogs, que eu já ainda tenho, né? Mas ainda estava começando aquilo ali, e isso aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Não tem muito problema quanto a falar a idade, porque é a idade dos textos, né? Então eles são meio aí contemporâneos dessa fase. Uhum. E idiomas sempre foi a minha paixão, né? Desde criança. E aí foi levando para essa área de ensino de idiomas, onde eu permaneci por esse tempo todo. Ainda trabalho na área, mas agora de maneira online, né? E A partir da fazendo aí pandemia? a partir da pandemia, exato, a partir da pandemia. E fazendo aí isso que eu chamo de uma mudança de carreira mesmo, né? Porque a Uhum. psicanálise é meu projeto ficar somente como psicanalista agora. No meio desse tanto de coisa, a gente tem que focar em uma coisa só, né? Fazer escolhas. Perder um pouquinho. Fazer escolhas, exato, fazer concessões e pagar os custos, né? Porque uma escolha Aham. dessa, ela tem seu preço, né? Uhum. Bem, como psicanalista, você tem uma atuação junto a nós aqui na SPO, que eu acho que vale dizer para quem está nos ouvindo e ainda não conhece o seu trabalho, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí ao longo da live também. Só para anunciar, né, para quem está nos assistindo, que a gente também hoje vai fazer o sorteio de um exemplar do livro, que eu já tenho aqui o meu, né? E Uhum. também vamos sortear duas bolsas, uma de 50% e uma de 100%, né, para o grupo de estudo, né, que é o Leituras Freudianas, que o Gustavo coordena aqui junto de nós na SPO, né? Uhum. Gustavo, vamos começar então pelo livro, né? Vamos falar um pouquinho assim, de onde é que vem a ideia do livro, Gustavo? Essa ideia do livro, eu estava conversando com você nos bastidores, né? Esse livro demorou, esses textos demoraram aí uma média de uns 20 anos para chegar ao público, mas por um motivo ou por outro ficavam na gaveta, como eu falo aqui na introdução do livro, né? Ficaram aí nos cadernos, nos HDs, e toda vez que aparecia uma oportunidade de publicar, acontecia alguma coisa, e aí ficavam engavetados, né? Então são textos que eu escrevi nessa época entre 98, 99 e 2000, na época que eu estava muito engajado com teatro. E mais um pouco nessa época que você está na sua formação intelectual, né? Então tem muito dessas influências aí. E fui rabiscando. É um processo, podemos dizer que totalmente sublimatório. Não é aquele tipo de texto que se planeja escrever, que se faz rascunho. Não, a minha forma de escrever, ela é totalmente fluxo de consciência, né? Então daí saiu o Cotidiano, que foi o primeiro desses textos, desses quatro, de uma maneira bem inusitada. O Cotidiano é referência explícita à música do Chico Buarque, né? E bom falar sobre isso, que é aquela história, né? Passa um filme na cabeça, porque não tem como, né? Escrevia num computador, né? E estava tocando o Cotidiano, e eu peguei e escrevi a palavra em cima, e o que começou a aparecer, sabe? Começou a surgir a história. Eu vejo assim, eu estou sem óculos, não consigo ver os comentários. Eu vejo que tem pessoas aí que já leram o livro que eu vi chegando aí. Eu vou Então, repassando para você alguns é, comentários. as pessoas que já leram, né, vão poder aí identificar. Então, era para ser um monólogo da Marlene, aí os personagens foram pedindo para aparecer. Então, o esboço do texto saiu em 3 ou 4 dias. Isso foi em 97, 98, né? Eu cresci em locadora, eu gosto de cinema desde muito criança, livros. Eu tenho aqui para mostrar para vocês uma relíquia, ó. Eu quase não mostro isso para ninguém. Quando eu tinha 8 para 9 anos de idade, eu lancei, não sei se dá para vocês verem, no colégio, na escola, um primeiro livrinho, né? Que é a Aventura de Marieta.
Nossa, Que coisa meio... bacana, que bacana. É, eu tenho aqui um exemplar, né? Então, isso aqui, olha, deixa eu falar para vocês. Tem a Você, você vai ter 91. Você vai ter que explicar para as pessoas, quando você diz que você cresceu numa locadora, você vai ter que explicar para essa nova Hum, geração o que que é uma locadora. sim, que é uma locadora. Pois é, né? A locadora era... eu costumo brincar que a locadora era o Netflix real, entendeu? Você qual a diferença que você tinha assim? Você escolhia o filme, levava o filme, você tinha que escolher aqueles e ficar com aqueles, né? Hoje em dia é tanta opção, né? E nessa época vocês podem ver que pela capa desse meu primeiro livro de 91, ele é uma referência ao Mágico de Oz, né? Então toda essa formação cinematográfica ela já vem desde muito cedo, né? Uhum. E aí saiu, trabalhava, tinha um grupo de teatro, levamos o cotidiano ao palco e as outras coisas, os outros textos foram acontecendo, Uhum. né? Muito bacana. Essa Ó, coisa da história, de onde vem assim, o cotidiano, né? Você consegue resgatar assim, um pouco de onde vêm os demais textos que compõem o livro? Porque assim, para quem não sabe, vale dizer, quem ainda não adquiriu, né? O livro do Gustavo, né, é uma coleção de textos teatrais, né? E que tem, né, no título, né, o nome desses textos, né, Gustavo? Então, fala um pouquinho uhum, pra gente, se você consegue resgatar aí na memória o Divã, Loucura, uhum, Bárbara, como é que vem, de onde uhum, vem. né? Obrigado aí eu não citei que o livro são 4 textos dramatúrgicos, né? Na verdade, muita gente. E olha a coincidência dos nomes, né? Cotidiano, divã, loucura, tudo aí muito termo psicanalítico, mas coincidentemente ou inconscientemente, né? A Bárbara é a personagem título. Então, uma coisa foi uma sequência da outra. O Divã, ele foi escrito a pedido de quem na época assistiu o Cotidiano no palco, né? Depois eu mostro aqui, eu estou autorizado a mostrar para vocês. Eu trouxe várias coisas do fundo do meu baú para mostrar para vocês, algumas fotos da montagem do Cotidiano, né? Eu pedi autorização Bacana. para as pessoas. E Os, as ou- os pessoas que outros, os viram, outros textos também foram encenados, Gustavo? Desculpa te interromper, mas não, essa é uma não, só o pergunta da Cotidiano. Tatiana aqui no Não, chat. só o Cotidiano, só o Uhum. Cotidiano. E Podemos aí o que encenar, viu, acontece Tatiana? ali? Podemos, agora está aí para o público, né? Agora não são mais meus. Eu guardava eles na gaveta, agora eu não tenho mais esse poder, né? Estão aí para vocês, né? O divã saiu porque as pessoas na época queriam saber o que acontecia com o casal, né? O casal tão disfuncional que é o Marcos e a Marlene, que tem aí na presença do Marcel, que é um cabeleireiro, aí o que seria um psicólogo, um psicanalista, onde eles resolvem seus entraves de maneiras inusitadas. Aquela coisa bem comédia de costume mesmo, que depois o Falabella popularizou, né? O mesmo estilo, vamos dizer assim, que Uhum. ficou bem popular. E o Divan saiu de resto do cotidiano. Então, as personagens que eu tirei do cotidiano eu pus no Divan. E até que foi pedindo que acontece com aquele casal, né? Então vocês podem ver que tem mais personagens ali, situações inusitadas. Lembrando a data, eu gosto sempre de frisar a data que os textos foram escritos. Talvez para hoje, não sei se quem leu pode achar isso, para hoje pode estar um pouco datado, né? Alguma coisa assim, mas eu fiz questão de não alterar absolutamente nada. Eu fiz questão de deixar como eu escrevi, inclusive a linguagem, não me preocupei muito em alterar, porque não é nada agressivo, não é nada ofensivo. Então, esse casal disfuncional aí apareceu novamente numa situação de um casamento meio fora do padrão, e aí eu coloquei um pouco mais das minhas referências. Eu coloquei aqui 2 cronistas, que é o Carlos Drummond de Andrade e o Antônio Maria. E coloquei as falas deles, misturei nas falas das personagens para criar aí as situações.
É, Os outros dois textos, o texto por do favor. Divã, Gustavo, se você me permite antes, né, o professor Roberto Amaral Uhum. fez um comentário aqui muito pertinente, né? Você Hum, pôs os personagens no divã, né? Já eram exato, personagens dados ali, né, do cotidiano, né? A Tatiana está exato. perguntando também nos comentários se nessa época que você escreveu o texto do divã, você já tinha passado pela experiência de estar em um divã. De forma alguma, de forma alguma. Não sonhava o que era psicanálise, não sonhava o que era divã. Tinha 17 para 18 anos. Jamais. É aquela coisa da formação cinematográfica, a gente eu sabia o que era, óbvio, mas era uma coisa meio estereótipo, né? Tanto é que Uhum, algumas partes do livro, eu percebi isso quando eu fui revisar. Algumas partes do livro eu uso a palavra psicólogo, enquanto outras eu uso psicanalista. Então isso aí já estava atravessado aí no inconsciente de alguma forma, uhum. né? E É era que aquela questão de que o salão, É que esse pode, perdão, psicanalista que você retrata, ele tinha uma formação em psicologia, e tá tudo bem. tá tudo bem, pois é, agora fica tudo bem. E, então, tem essa questão de que o salão de beleza, aquela coisa do ambiente, né? Eu via como isso, né? Como as mulheres fossem lá, perdão, para se desabafar, para falar as coisas. E aí eu via isso nessa época como, hoje eu posso dizer que é como uma análise, mas na época eu não sabia. Mas aí as palavras ficaram e eu gosto de títulos de uma palavra só, como vocês podem perceber, né? E não tinha o divã, Mas é mas interessante posso você. revelar uma coisa, Tatiana. É porque tá me dando um delay, perdão. Não, tudo bem, Eu pode falar. posso confessar uma coisa, Tatiana. O livro está aqui hoje como efeito do divã. Bacana. Já é uma grande revelação da análise disso. Legal. Você trouxe essa coisa do espaço de um salão, né, de cabeleireiros, né, como é que é também para algumas pessoas, especialmente para as mulheres, né, um lugar, né, de desabafar, de falar, né, e tal, né, assim, é um lugar de fala. É, E acho que exato. para quem está começando na psicanálise, talvez seja o melhor lugar para deixar um cartãozinho, onde as pessoas vão porque estão precisando falar, muito mais do que para fazer o cabelo, né, para arrumar a cabeça de maneira geral, né? Mas nos conta o que Exato. você ia É. contar, Gustavo, sobre o texto Loucura. Aí você pode perceber que os outros dois textos, o Loucura e o Bárbara, são textos que têm uma outra pegada, né? São textos dramáticos no sentido, a palavra drama significa representação, né? Mas no sentido forte da palavra drama. E o Loucura, principalmente, ele tem essa pegada cinema. Ele é muito forte com essa pegada cinema. Ele me saiu de uma inspiração de dois grandes filmes, que é um filme que chama Crepúsculo dos Deuses, do William Wyler, com a Gloria Swanson, onde ela faz uma atriz decadente que mora numa mansão e ela obriga uma pessoa a dirigir um filme para ela. Aí veio a inspiração, porque eu não considero que seja um plágio, alguma coisa assim, não. É uma inspiração para a história da Thelma. E eu usei isso aí para colocar muito mais referência teatral. Então, ali tem Shakespeare, ali tem Tennessee Williams, tem um bonde chamado Desejo. E eu, quando eu escrevo também, o Dante colocou muito bem na introdução do livro essa questão da cena, né? A música, a iluminação, você consegue imaginar exatamente o que está ali. Então, muita coisa de Chopin, se você lê, eu acho que é uma experiência muito bacana e recomendo. Eu até fiz uma playlist no Spotify para passar para as pessoas, para elas terem essa experiência. Você lê a peça, escutando as músicas que eu coloquei ali de referência, é uma experiência que pode ser bacana, Legal, né? legal. Então, ele é E mais puxado para essa parte, né? o texto Bárbara, você disse que tem essa outra pegada também. O que que você nos conta dele? O Bárbara é um monólogo,
Eu penso que o que eu não consegui fazer com o cotidiano, que a minha ideia do cotidiano era fazer um monólogo da Marlene contando a história dela. Só que aí a situação era tão inusitada que foi aparecendo o Marcos com a versão dele da história. O Bárbara, eu tinha um projeto de fazer um monólogo, e aí ele tem uma pegada, modestamente falando, rodriguiana. Ele é totalmente mais rodriguiano, que é uma outra grande influência minha, o Nelson Rodrigues, né? E ele é um monólogo. E hoje sei que posso chamar de um surto psicótico. Na época eu não classificaria como um surto psicótico. Não posso contar muito, mas é o menor dos textos. Mas também com essa questão de música bem ligada, então que vale a pena a sensorial também, onde tem uma personagem numa situação que vai se revelando o que é durante a peça e você percebe que é um surto psicótico. Uhum. Então, o livro começa bem light e ele termina bem pesado, né? Aí É, você pode ver lá, referente a Machado. no que diz respeito ao drama, né? Porque é uma leitura leve do É, começo ao fim, né? Assim, é é, uma leitura gostosa, né? Assim, muito bem dividido o livro, né? Assim, é o que eu posso dizer, assim, tendo o livro em mãos, né? Para quem não tem, que é um livro muito bem dividido, com páginas gostosas, assim, né? Na divisão de falas, assim, eu gosto de saborear esse espaçamento, essa coisa de quem está dizendo o quê. aham. Isso é muito gostoso, um livro muito bom. E eu fico aqui recomendando o livro, né, para quem porventura não ganha o sorteio, porque do livro será um só ganhador, né? Mas, Gustavo, onde é que esse livro pode ser encontrado para quem desejar adquirir? O livro pode ser comprado nas principais plataformas, Amazon, Submarino, na editora Viseu. E aqui eu não posso deixar de dar os meus agradecimentos à editora Viseu, que proporcionou esse sonho aí transformado em realidade. E dizer também, em primeira mão, que a informação que eu tive ontem da editora, a primeira tiragem esgotou, então nós estamos fazendo aí uma segunda edição, então vai estar saindo aí até agora, até o final do ano, né? Que bacana. Algumas pequenas alterações, correções, que eu acho que todo material que sai passa por isso, mas eu fiquei muito feliz. Foi uma venda bacana, feita muito pelos grupos, né? Fui enviando. Eu pretendo fazer o mesmo movimento agora, mas vocês podem comprar aí na Amazon, na Submarino, na Noble and Barnes. Existe formato PDF, PDF não, Kindle. E-book. PDF ainda não liberei o PDF. Eu confundi aqui o Kindle, o e-book. Tem o formato e-book, né? E tá aí, espero que gostem. Quem já leu, se alguém já leu, pode deixar aí os comentários. Será um prazer responder as questões e conversar com vocês sobre os meus filhos, né? Porque os personagens da gente Uhum. são os filhos. E você menciona uma coisa Eu, interessante, Eduardo, sobre a distribuição do teatro, né? Escrever teatro é um pouco diferente do que você escrever prosa, né? uhum. E isso foi uma coisa que eu fiz questão de manter, essa formatação, né? A rubrica, entre parênteses, o que está fazendo, e etc, etc. Exatamente para que as questões... Faz a leitura ser gostosa, né? E assim, aciona de algum modo muito particular a criatividade do leitor, né? Acho que quem não, né, imagina cenas, constrói vozes, né? Assim, isso é de uma experiência de leitura ímpar, né? Que eu super Uhum, recomendo para quem não uhum. tem assim, esse tipo de leitura. Porque, de maneira geral, as pessoas podem ler, sei lá, romances, ficções, mas é muito diferente, né, ler um texto assim em teatro, né? Eu gostaria de ler Uhum. assim um trechinho que está aqui fora. Você me autoriza? Claro, fica à vontade. Né? Acho bacana porque assim fica como uma recomendação, né? Que diz assim, bem no finalzinho aqui, né? Não estou lendo o trecho todo. Diz assim: ó, que o leitor se divirta, reflita, ria, chore, se identifique, que possa olhar para dentro e ver o quanto de cada um desses personagens existe em si mesmo, que a chama incandescente do fogo criativo, citada no começo deste texto, passe das páginas escritas para o coração do leitor.
tocando. Muito bacana, muito legal, assim, muito convidativo. Acho que esse é o termo. Bem, a gente vai sortear um exemplar do livro, né? O Gustavo vai enviar. Dá para fazer uma dedicatória bacana também, Gustavo? Claro, Para claro, quem vai for com receber? dedicatória e vai com um marcadorzinho de brinde, tudo bonitinho. Bacana, Isso aí pode ficar bacana. tranquilo. Então fica combinado assim, porque vai direto do Gustavo, vai passar pelas mãos dele, então vai receber alguém aí o livro Cotidiano de Van, Loucura Bárbara, autografado com dedicatória, muito legal. Bem, vamos falar de uma outra coisa Bacana. muito pertinente que também tem de ver com o sorteio, que são os percursos propostos aqui na SPO pelo Gustavo, né? Gustavo já está na ativa aí conosco em um grupo de estudo que é o Leituras Freudianas com o texto Estudos sobre a Histeria. Né, Gustavo? Conta um pouquinho para gente Tá. como está sendo esse percurso, sobre as gravações, se é possível ainda entrar no grupo, mesmo já tendo começado, como é que é isso, se tem que ficar para a próxima, nos conta um pouquinho aí. Com essa época da tecnologia, a gente não precisa esperar a próxima, né? As gravações estão disponíveis, sim. E aproveito para agradecer aqui à SPO o espaço de acolher esse projeto que eu iniciei. Foi Uhum. em junho, com que chama o percurso de leituras freudianas, que eu iniciei no meu canal com o Além do Princípio do Prazer, onde eu resolvi tornar a público e ler com as pessoas esse texto que eu venho estudando há quase 2 anos, vamos colocar assim. Uhum. E vendo as referências de Freud, indo às referências, né, fazendo uma leitura densa mesmo. E eu resolvi levar para a internet esse formato, né, que não é inovador, mas poucas pessoas fazem, que é a leitura linha a linha, né, como diz o Roland Barthes, levantando a cabeça, né? Então você lê, você se escuta lendo, você dá voz ao texto, e aí você tem várias percepções. Então, levei a proposta para você, Eduardo, levei a proposta para a SPO, estamos aí com estudos sobre a histeria. Porque qual que é a ideia? A gente fazer o percurso que Freud fez, como ele mesmo sugere lá no prefácio da segunda edição. E já temos 2 encontros, já fizemos 2 encontros que estão disponíveis, né, para gravação, tá na gravação, estão disponíveis para quem entrar. No primeiro encontro, eu fiz uma contextualização da obra e um pouco da biografia de Freud, então eu estou vendo, estamos localizando onde que está aquilo ali na história da psicanálise. O que é a histeria para a psicanálise? O que fazia Uhum. Freud? Como eu brinco, a psicanálise não é da cabeça de Freud, né? Caiu um vaso na cabeça dele, ó, saiu a psicanálise. Não, é todo um processo, né, que a gente bem sabe, um processo científico, filosófico. Então, ali, no momento do estudo sobre a histeria, onde estava Freud, né? Foi o nosso movimento do nosso primeiro encontro. No segundo encontro, começamos a ler a comunicação principal que tem no início do livro, né? Que tem uma comunicação principal, e a leitura flui, as pessoas vão comentando, né? Vão dando as impressões. Então, em um tempo de 8 percursos, o seminário vai se moldando, né? O grupo de leitura vai se moldando, mas a intenção é que a gente discuta e converse os casos presentes ali, os 5 casos presentes ali. No próximo encontro, que vai se realizar agora na segunda-feira, aí nós vamos entrar na aula, né? Bacana. Então, Mas para quem está assistindo, é possível ainda integrar o grupo, participar sim, do terceiro encontro, mas antes disso, antes mesmo, pode assistir a gravação dos 2 primeiros encontros para contextualizar, para entender ali a primeira comunicação e começar agora ao vivo já do caso Anaó, que é um caso importantíssimo, né? sim, Para a história da psicanálise de maneira geral, né? É, o comentário de quem está dentro, né, do grupo é muito pertinente, especialmente para quem
está fora e está querendo entender um pouco desse funcionamento. Eu vou voltar aqui um pouquinho e vou ler o comentário que três pessoas fizeram aqui, ó. A Andréa Rosa Claro. colocou: a didática do Gustavo é impecável, recomendo. O João Lins colocou: verdade, Andréa. A Gilceia Siqueira colocou: percurso simplesmente maravilhoso. E vou ler um quarto comentário que é da Tatiana, que diz: parabéns à SPO, Daniel, Gustavo, acho que era Eduardo, né? Mas fica do Daniel, depois a gente entende se isso é um ato falho. Admiro o trabalho de vocês. Então, assim, tá bem bacana, né, a forma que o Gustavo está fazendo essa transmissão, né, o pessoal que está participando do grupo dá sempre feedbacks muito positivos, né, e é um grupo de estudo contínuo, né, são ciclos, né, Gustavo? Agora a gente está nesse ciclo aí, nesse percurso, como a gente prefere chamar, dos estudos sobre a histeria, né? Depois a gente passa para um outro, depois para um outro. Então as pessoas podem entrar nesses percursos separadamente, mas podem também fazer todo um trajeto, né? Já que a gente entende que na psicanálise existe a necessidade de estudos continuados, né? Então dá para pegar o bonde andando aí, entrar nos próximos percursos, né? E dá para se manter aí, né? Continuar sob a coordenação do Gustavo, né? Nesses grupos, né? O Gustavo, que também, além de tudo que é, como eu já tinha dito no começo, né, escritor, psicanalista e mais um monte de coisa, é também mais um, né, de dois cartéis, três, né, Gustavo? Dois, São, dois e cartelizante de um. porque São são dois dois de cartéis. literatura, né? Isso. Uhum. Dois de literatura, isso. Então, o Gustavo, que está participando então como cartelizante, né, de um dos nossos cartéis e participando como mais um de dois deles. Então, também vou aqui aproveitar para fazer uma graça com a Camila Rosgrau, nossa coordenadora, e dizer que quem desejar participar dos cartéis da SPO, né, que é uma atividade de formação importante, especialmente para quem se propõe psicanalista lacaniano, né, nós temos aí grupos ainda abertos, né, para formar e fechar cartéis, né, entre os temas que estamos trabalhando, né, está a literatura, né, que é o tema que o Gustavo, né, se pôs aí como mais um, né, para caminhar junto de nós, né. A Uhum. Gilcélia está colocando aqui também que concorda plenamente com a Andréia, que ninguém é melhor do que o Gustavo nesse tipo de percurso. Muito bacana, obrigado a vocês aí Obrigado a todos. pelos feedbacks, né? Isso é muito importante para quem está querendo encontrar um grupo, né? Assim, na psicanálise, às vezes a gente caminha de maneira meio solitária, né? E algumas pessoas Isso. ficam em busca aí, poxa, com quem que eu posso, né, estudar, né? Quem podem ser os meus pares, né? Para além de um grupo de formação, né, em psicanálise, né? Mas uma ideia de uma formação contínua, né? Por vezes a gente tem dificuldade de achar um bom lugar, né? Então, Uhum. vou fechar o comentário aqui, a leitura dos comentários, né? Com o comentário da Tatiana que diz: Gustavo é uma locomotiva, desconfio se dorme ou não. Muito massa, parabéns, Gustavo. Então, Mistérios, desse. mistérios. Deixa eu só. Pode falar. Eu vi aqui bem rapidinho, eu queria agradecer a uma pessoa que está aqui, a Delfina, que está aqui, que é uma grande inspiração para mim, um grande incentivo, né? Ela que, quando eu fui começar o percurso do Além do Princípio do Prazer, incentivou bastante, exatamente por causa do que você falou, Eduardo. Essa questão, tanto da escrita quanto do estudo, é uma tarefa solitária. Então, quando você escreve, seja um artigo ou o que quer que seja, você está ali com os seus pensamentos, com as suas coisas, e sai, e se agradar, agradou. Se não agradar também, não há nada o que fazer. E a leitura também tem isso, né? A letra não, a letra é morta, a leitura é viva. Então, se você não dá a sua interpretação ali, a letra vai ficar num livro e não vai fazer diferença nenhuma. Então, é um ato que eu coloquei, expus, e que bom que está agradando, que é o tipo de leitura que eu faço com com a questão da singularidade, da individualidade que a psicanálise preza tanto. Então, eu gostaria de agradecer, que eu sei que está aqui, a Delfina, um grande abraço, e há pessoas que fazem parte da minha formação,
creio que talvez esse ato falho aí pode ser porque eu citei Daniel Omar Pérez, que é mais um do cartel nosso aí, que é o cartel de Kant, e são pessoas que estão presentes aí nessa minha formação psicanalítica, e agradecer novamente à SPO pelo espaço que abraçou o projeto, né? Nós estamos com outros projetos já engatilhados aí, né, para 2023, Eu acho que e a é gente tudo feito com... pode aproveitar para anunciar em primeira mão, então, na live, Já esses pode? projetos, né? A gente Já, já, tem. já pode? A gente já está com tudo amarradinho, né? Então acho que a gente pode fazer tanto o anúncio do próximo percurso desse grupo de leituras, né? Que é o Leituras Freudianas, um grupo de estudo que a gente chama de grupo de leitura também, porque é isso, né? É, é, Mas é. acho que a gente pode falar do próximo percurso, o que virá depois do estudo sobre a histeria, né? E também podemos falar do Uhum. seminário que você divide a coordenação com o professor Rodolfo Brandão, né? Conta um pouquinho para a gente aí sobre esses dois projetos. Então podemos, vamos lá então, revelar para vocês, né? O segundo percurso, ele é originado de um que eu já venho realizando, que é sobre o mal-estar na civilização, ou seja, eu não facilito a minha vida, né? Além do princípio do prazer, mal-estar na civilização, né? Textos densos, mas muito importantes. Então, a partir de novembro, uma vez por semana, depois eles vão receber tudo direitinho, né, Eduardo? Sim. E eu vou conduzir, vamos chamar que é a segunda turma e a primeira com a SPO, do percurso de leitura Mal-Estar na Civilização, onde é a leitura linha a linha comentada desse importante texto de Freud, né, que se liga com Além do Princípio do Prazer, né? São, são trajetos bem congruentes, digamos assim. Uhum. E a partir de fevereiro, eu e o professor Peraí, Rodolfo... antes de Ah, você não, contar do seminário. achei que Não, você você vai. queria que eu contasse os dois. Não, não, você pode contar, mas antes de você contar do seminário, deixa eu só dizer. Para o pessoal receber mais Hum, detalhes sobre esses estudos, né, é importante que participem, né, do nosso grupo oficial no WhatsApp. Né? Então, assim, quem não segue ainda a SPO, porque tem gente que vem da página do Gustavo ou de outros espaços para assistir a live, eu peço que siga a página e que clique no link que está na bio, solicitando a participação no grupo de WhatsApp que se chama Indicações e Trocas. Então lá a gente sempre está indicando o que está rolando, não só na SPO, mas em outros espaços. E indicamos lá também o início dos percursos. Então, quando a gente for dar início a esse outro percurso, né, a gente vai dar os detalhes, todos eles lá. O percurso já é para novembro, então em breve a gente começa a anunciar. E também, né, quem desejar entrar ainda no grupo de estudos, o Leituras Freudianas, no percurso Estudos sobre a Histeria, também pode, pelo link da bio, solicitar, né, a entrada, fazer lá a inscrição, receber todos os detalhes de investimento, dias, horários, enfim. Né? Às vezes a pessoa não pode estar ao vivo, mas pode assistir a gravação, né? São encontros quinzenais, então às vezes dá para arrumar para estar ao vivo também. Isso também vai muito da disponibilidade e do desejo de cada um, né? Mas então, Gustavo, conta para uhum. gente sobre o que vem para o ano que vem. Que vem pro ano que vem. Eu me antecipei aí, porque eu entendi que você queria que eu já Sim, engajasse sim, os dois, né? mas é isso. Eu não sei quem foi que falou que eu sou uma locomotiva, mais ou menos isso, né? A verborragias come se deixar. Só lembrando, gente, quem entrar no percurso for assistir as gravações, o canal para conversar comigo está sempre aberto, tá? Para tirar Ótimo, dúvida, porque não só porque você está assistindo gravado, não quer dizer que você não possa interagir, né? perfeito. Tem No um grupo do meu, no WhatsApp meu canal exclusivo para o percurso, né, Gustavo? vocês recebem o grupo de WhatsApp exclusivo, o material que eu envio para vocês, que é o material que eu preparo, né, que também é um work in progress, ele vai surgindo de maneira como o seminário, né, o grupo de leitura vai se montando. Então, quem entrar por agora no estudo sobre histeria, seja muito bem-vindo, vai entrar logo na Ana O, nós vamos aí conhecer as origens da cura pela fala, né? Lembrando que não é um caso do Freud, é um caso do Breuer, né?
Então, fica o canal aberto aí. Espero receber todos vocês na próxima segunda-feira, ok? O que vem no ano que vem, Vamos lá. juntamente com o professor Rodolfo, vamos falar sobre sexualidade em Foucault e em Freud. Então, nós vamos fazer um percurso baseado no primeiro volume da História da Sexualidade, de Michel Foucault, e vamos linkar isso com a teoria da sexualidade freudiana presente principalmente nos 3 primeiros ensaios. Ou seja, eu gostei muito do nome que chegamos nele, né? Não se reprima, né? A origem das neuroses é a repressão e o Foucault falava exatamente que você não deve se reprimir. E é interessante porque há um diálogo entre Freud e Foucault, um diálogo textual, tá? E que pode dar muita discussão boa e produtiva sobre essa questão da sexualidade. Como muita Então, gente pensa, sexualidade não é genitalidade, né? A gente não é genitália. então já Então, fica o estamos aí, tá convite aqui. também, né, para quem quiser participar desse seminário, aí não mais um grupo de estudo, mas um seminário Uhum, coordenado pelo Gustavo uhum, Spechit, junto do professor Rodolfo Brandão. Então fica esse convite, né? Então será o seminário Não Se Reprima, no ano que vem, Freud e Foucault, a partir do uhum. texto do Foucault, né, com esse link, né, em Freud, né? E quem quiser se inscrever também já pode antecipar a sua inscrição pelo mesmo link da bio, que está lá na bio da SPO, né? Sociedade Psicanalítica Online. Gustavo, então, Uhum. falamos um pouquinho do livro, falamos um pouquinho sobre o grupo de estudo que está rolando, né, do percurso de leituras freudianas, estudos sobre a histeria, e também já antecipamos o próximo percurso, né, estudos, perdão, do leituras freudianas, que será o mal-estar, né? Tá saudando aqui o Alexandre Starnino. Alexandre, um abraço, querido, seja bem-vindo. Ô, meu querido, um abraço. Você tá. É porque eu estou sem óculos, não vejo nada que aparece aqui embaixo. Um abraço, eu vejo só se eu quiser bem assim, ó. Um abraço, meu caro Alexandre, também um grande interlocutor, né, O um grande Alexandre, amigo. Obrigado por estar aqui, meu querido. o Alexandre é uma fera. Então, já passeamos aí por esses assuntos. Vamos ao sorteio, então, né? Vamos ao sorteio. E a foto eu mostro agora ou depois? Coisas do meu baú que eu A prometi foto, para por vocês favor, no começo. vamos mostrar a foto então e Ah, deixar o sorteio por último, deixando o povo curioso. a quem leu o texto, né, voltando aqui a falar do livro, muitas pessoas deram um feedback bem interessante. E o personagem favorito de todo mundo acaba sendo o Marcel, que é o cabeleireiro. Eu vou mostrar uma foto para vocês, que às vezes, quando você está lendo, você imagina a personagem de um jeito, né? Quando você Aham. encarna, talvez seja outra completamente diferente, né? Aproveitando, mandando um abraço aqui para o Dante, para a Lívia e para o João, que fizeram os personagens. A gente chegou a se reencontrar anos depois por causa do livro, então o livro foi trazendo esses reencontros meus comigo mesmo, né, e com as pessoas envolvidas. Eu achei umas fotos e perguntei, posso mostrar? Ele falou, fique à vontade. Então, bom, não sei se vai dar para ver. Quem já leu o livro, Põe bem pertinho. Amor, Põe foi bem bem, é pertinho. porque eu não. Aí Isso, ela vai ficar agora dá vendo. para ver. Nós temos aí o Marcel, que era o meu grande amigo João, né? Esse é o Dante, que está aí de Marcos, que foi que escreveu a introdução do livro, grande amigo meu, ator de Belo Horizonte, recomendo muito o trabalho dele, fiz muita coisa com ele no teatro. E essa seria a Marlene aí, numa das cenas do salão. Então, a Muito quem leu o legal. livro, isso aqui é raridade, a data aqui, ó, vou falar a data porque eu já falei, isso aqui é dezembro de 98. É do século passado, né? E, e, eu não tava, no livro tem uma indicação de cenário onde diz que tem uma foto do casal na parede. E eu tinha aqui a foto do casal, só que agora. Aqui. Então, este é o casal, Marlene e Marcos.
Inclina um pouquinho assim para sair o Porque tá reflexo. dando, Isso, tá dando reflexo, perfeito, né? que legal, Trazendo aí que legal. já duas coisas do meu baú, né? O meu primeiro livrinho de 91, as fotos, e se tiver alguma pergunta antes do sorteio, estamos aí. Legal, se alguém quiser mandar uma pergunta, pode, pode perguntar. Olha só, o Simon fez uma pergunta aqui, mas é sobre a SPO, perguntando se a sociedade é lacaniana. Então, Simon, a nossa formação, a proposta de formação é lacaniana, né? Seminários, cartéis, sistema de indicação para análise online também, né? Para quem não tem aí algum acesso presencial, ou para quem prefere por alguma razão esse modelo, né? Mas nós temos conteúdos, né, de uma psicanálise ou outra que não lacaniana. Inclusive, tá no nosso feed um vídeo sobre as contribuições de Bion para a psicanálise. E eu comecei essa live falando de alguns vídeos que nós tivemos dificuldade para colocar no ar pela mudança na plataforma do Instagram. Mas em breve vamos dar um jeito. Eu acredito que ainda essa semana já sai o primeiro. Vamos postar um vídeo sobre as contribuições de Winnicott e depois um vídeo sobre trazer também essas outras visões psicanalíticas até para quem não conhece, né? Assim, algumas pessoas que só têm uma formação freudiana, outras que só têm uma formação lacaniana, a gente vai mostrar, né, também um pouco mais do que é isso, né? Então, Simon pode chamar lá no link da bio lá que a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Mas fica aqui a resposta também para todos, né? Se alguém tiver alguma pergunta específica para o Gustavo, pode mandar aqui nos comentários. Eu já aproveito sugerindo, né, que vocês sigam o perfil do Gustavo no Instagram, se inscrevam no canal do Gustavo no YouTube. A gente vai colocar a gravação da live no perfil da SPO, então sigam também a SPO. E também vamos colocar depois essa transmissão no YouTube, lá pelo canal do Gustavo. Então, fiquem atentos aí. Tatiana Russo está dizendo aqui que a SPO é top demais na transmissão. Obrigado, Tatiana. A gente está sempre trazendo bons interlocutores aqui. Mérito a todos. E para vocês também que Ô, participam, que enviam questões. Isso é sempre muito bom. Eduardo, eu recebi um pedido aqui no WhatsApp, deixa eu quebrar o roteiro, pedindo para eu ler um trecho que Ótimo. seja do livro. Bom, tem um poema da Thelma, né, que se você quiser acompanhar aí, ou quem Yeah. tiver o livro, está na página 146, que aí eu acho que, bom, pode ser interessante, acho que foi o único trecho que me veio à cabeça aqui para atender o pedido. Está aí no finalzinho da página 146. Vou tentar ler para vocês, fui pego de surpresa, mas vamos lá. Encontrou aí? Sim? Né? Diz, né? Cito eu mesmo. É porque eu brinco nos percursos, né? Cito fulano, cito fulano. Imagens obscuras, paisagens não nítidas que vagam em minha memória. O amor, o ardor, a dor. De se ter o que não pode, de querer o que não sabe. Imagens obscuras, paisagens não nítidas que vagam em minha memória. Vejo clarões, tufões, trovões, e ao mesmo tempo isso tudo se desvanece. A certeza da incerteza, o gosto pelo desgosto, o atordoamento que me persegue. Um ser único e inigualável chama, mas não posso atender. Clama, mas não posso escutar. Imagens cada vez mais obscuras, paisagens que ainda não identifico. Chamam o meu ser para o interior. Quero voltar a ser feto, voltar a nascer. Quero ir até as profundezas do afante inferno antes de morrer. O auge dos tormentos, dores, sofrimentos, a magia do mágico poder de não ser. Quero beatificar-me e virar anjo, virar santo, virar luz, e sentir um quase êxtase de ser o puro, de misturar tudo, de ser trivial. Quero o que não posso, posso o que não quero. E nessa mistura de sentimentos, sentir-me total. Prazer invadindo o ser que não quer ser qualquer ser, que procura o novo,
o diferente maledicente e não sabe onde achar. E chamam, clamam, e oram, choram. E eu ainda mergulhada em imagens obscuras e em paisagens não nítidas que não quero identificar. Aí a personagem corre para dentro e o que acontece eu não posso dizer. Muito bom, Gustavo. Vale muito a leitura, eu super recomendo. Quero dizer que vale dizer também que você bem citou, né, que essa é a fala, né, de uma personagem, né? O livro não é Sim, todo nesse formato, né? Mas sim. é o que ela Uhum. está propondo, né? Ela está declamando algo aqui nesse momento específico do livro, né? Mas eu volto a dizer que esse formato, né, teatral do livro, de diálogo, né, é muito encantador, né? E trechos lindos tanto quanto esse, né, que você escolheu para ler para gente. Muito obrigado, Gustavo. Então, vamos lá, né? Vamos pro sorteio que muitos esperam, né? Eu já tenho aqui, Vamos ó, já lá, vamos lá. me passaram os ganhadores do sorteio, que são três, e eu vou explicar mais uma vez o que está posto lá no perfil da SPO. Que o primeiro lugar fica com o livro, então o primeiro lugar precisa enviar para nós, via direct, o endereço, né, onde deve receber o livro, né, nome completo, endereço, tá? O segundo lugar ganha uma bolsa de 100%, olha que maravilha, uma bolsa de 100% para o grupo de estudo Leituras Freudianas nesse percurso atual, estudos sobre a histeria, né? E o terceiro lugar Uhum. ganha para esse mesmo percurso uma bolsa de 50%. Esses dois últimos, né, segundo e terceiro lugar, para participarem, precisam nos chamar lá no WhatsApp também, né, pelo link que está na bio, né, da SPO. Então é só chamar, né, que a gente vai dar todas as indicações lá de como proceder, né, para serem incluídos no grupo de WhatsApp, para receberem os links de acesso. Mas eu quero dizer para vocês todos, né, que a gente está assim presenteando, né, honrando quem está com a gente aí, né, mas que o livro pode ser adquirido, né, e as inscrições também estão abertas. Então a gente não precisa ficar só contando com a sorte, né? Os mais sortudos, Uhum. ótimo, né? Mas aqueles que não forem vencedores desse sorteio, não deixem por isso de adquirir o livro do Gustavo, que está aqui super recomendado por mim, por quem, né, leu e participou aí nos comentários. E também do grupo de estudo Leituras Freudianas, né, que está nesse percurso lindo dos estudos sobre a histeria, o começo de tudo, né, e que também está aí super recomendado, especialmente por quem já está no percurso, né, e fez aqui alguns comentários. Vamos lá. Uhum. O Quem primeiro quiser, lugar, deixa eu só uma coisa que eu pensei aqui. Quem quiser adquirir o livro diretamente comigo, também pode me contactar. Eu vou receber mais algumas cópias dessa remessa e aí eu mando autografado direitinho. Então legal, legal. pode me contactar, se alguém interessar, e a gente faz esse movimento para vocês que estão aqui na live, né? Então Deve chegar exemplares novos pode te chamar no dentro de 20 direct. dias. Pode te Pode, chamar no pode chamar aqui direct no do direct. Instagram, dizer, olha, eu assisti a live ou a gravação da live lá pela SPO Isso, para e quem esteve quero. aqui, vou fazer uma condição especial para vocês. Bacana, muito bom, Gustavo. Então vamos lá, o primeiro Uhum. lugar, a pessoa que leva com muita sorte o livro que a gente Tadá! está aqui comentando, né? Vou mostrar para quem não viu no início esse livro maravilhoso do Gustavo, Cotidiano de Van Loucura e Bárbara. É Ju Lemos S. Tá tudo juntinho, Ju Lemos S. Lemos, seu livro está aqui comigo, ó, tá Olha, lacradinho. Eu vou abrir. Saiu da minha estante, fica guardadinho ali. Vou abrir bacana, para autografar e vai com o brinde, que é um marca página. muito E legal. entre em Então, contato. Então, parabéns, Ju Lemos. Faça contato pelo direct, passando seu nome completo e endereço para receber o livro. E quem não ganhou, né, tem que fazer contato também pelo direct, pedindo uma condição especial ao Gustavo e recebendo também o livro com dedicatória se comprar direto com ele, né? Muito bem. Pera, é Ju ou Lu? Ju Lemos.
Ju Lemos, Ju Lemos, Juliana, eu não sei se ela Juliana, pôs um Júlia. Lemos com dois S para diferenciar de algum outro perfil ou se é Lemos S abreviando algum sobrenome, não sei, mas está aqui arroba Certo. Ju Lemos. Então a Estela está lhe dizendo Muito que toquem os tambores, né? Vamos anunciar o segundo lugar. O segundo lugar é um sortudo. Alguém, eu não sei quem, ao longo da live elogiou as minhas estatuetas ali atrás, a do Freud e do Lacan. E a gente já sorteou uma bonitinho. estatueta do Freud há um tempo atrás, né? Que está aqui, ó, vou trazer bem pertinho para vocês verem, que é do ABC 3D Materializando Ideias. Vocês podem adquirir lá pelo Instagram deles também, né? Eles também têm no Mercado Livre, né, a página. E em breve, fiquem sempre seguindo a SPO aí. Em breve nós vamos sortear o Lacan, também por Ai, você. que ótimo! Eu quero esse. Também Aliás, eu por quero os você. dois, mas é porque o Lacan é Lacan, né? Enfim. Então, a gente também vai sortear, olha eu também antecipando as coisas aqui. A gente também vai É, sortear o Lacan aqui pela página da SPO. Fiquem ligados aí. Aliás, nós temos muitos sorteios ainda pela frente. Mas eu estou citando isso aqui por quê? Porque o sortudo que ganhou a bolsa de 100% é o sortudo que também ganhou o Freud quando a gente sorteou a escultura. ah, É o Julian LS. ah, Julian, que acho já que eu vi o ganhou comentário um dele. Freud, ganhou também aqui a bolsa de 100%. Então, a bolsa totalmente gratuita para o percurso Estudos sobre a Histeria, desse grupo de estudos aí, Leituras Freudianas. Bem, e o Seja terceiro muito lugar, bem-vindo. ou a terceira, Tadã! a Gina está colocando aqui o arroba, ó, o Giuseppe colocou aqui, que é belíssimo o trabalho, e a Gina está colocando o arroba ali para quem quiser adquirir as esculturas, ABC 3D Materializando Ideias. Que E lindo. em terceiro lugar, ganhando uma bolsa de 50%, então agora só paga metade, só paga meia, né? É Jaiara.Santana A. A Jaiara que está ou esteve ao vivo aqui. Agora há pouco eu vi quando ela entrou e eu logo bati o olho aqui e lembrei. Então, Jaiara.Santana A, né? Ganhou aqui uma bolsa de 50%. Pode fazer contato pelo nosso direct, pode chamar pelo link que está na bio, e aí a gente vai te passar, né, a forma de pagar só a metade do valor, né, e participar desse grupo. Bem, eu quero dizer para todo Uhum. mundo, né, que está acompanhando aqui ao vivo ou por gravação, que ainda é possível tanto comprar o livro como entrar no grupo. Né? Então, não fiquem contando com a sorte somente, né? Façam aí um investimento, né? Em suas formações, na sua formação cultural no que diz respeito ao livro, na sua formação psicanalítica no que diz respeito ao grupo de estudo. Né? Então, fica o convite aí para aqueles que desejarem participar. Ainda estamos com as vagas abertas, né? É possível assistir a gravação dos dois primeiros encontros e participar ao vivo dos demais. O Gustavo vai estar esperando por vocês num grupo de WhatsApp muito acolhedor, né, em que vocês poderão trocar bastante, tirar dúvidas, enfim. Então, tem gente aqui dizendo ó, que já tem o livro autografado, tem gente dizendo que já participa, né, do grupo. A Então, Estela, um é a abraço, Estela. Estela. Então, Pessoas vocês ceguetas. são bem-vindos aí, né, nos nossos percursos, né? E certamente vai ser um prazer receber vocês. Então, muito obrigado a todos que ficaram aqui conosco até o final, né, da live ao vivo. Obrigado também a quem está assistindo essa gravação até o final. Obrigado por todas as palavras e elogios postos aqui agora, né? Obrigado. Tatiana, Uhum. Estela, um abraço aqui do professor Roberto Amaral. Tatiana parabenizando os vencedores da live. Por fim, Gustavo, muito obrigado. Prazer ter você aqui. Últimas palavras são suas. Satisfação toda minha. Satisfação toda minha. Parabéns a todos aí. Obrigado também pelos elogios. Algumas pessoas que eu vi aqui. Agora eu vejo Juscelia, Estela, Gina, Tatiana, sempre acompanhando aí. O professor Alexandre, não sei se ainda está aí, meu querido. Um grande abraço. Delfina, Eduardo,
a você meu agradecimento especial pelo acolhimento, por estarmos aqui falando sobre a obra. E quem está aqui, eu acho que nós temos 10, 11 pessoas que quiser adquirir o livro, pode me procurar no direct, vamos fazer uma condição especial para vocês. Espero que se divirtam aí com as maluquices que eu criei para as minhas personagens, com os dramas que eu criei para as minhas personagens, né? Que são os meus dramas, as minhas maluquices, né? Que o autor coloca sempre um pouco de si na personagem, não tem jeito. Esse trecho que eu li aí, mais psicanalítico que isso, está meio impossível, né? Então, o artista chega onde o analista há de chegar. Então, a psicanálise já estava atravessada em mim aí, até não tinha como eu escapar dela quando eu tomar ciência dela, que foi pelo divã. Então, mais do que isso é entregar o ouro demais, né? Leiam e tirem suas conclusões, né? Muito bom, Mas aguardo Gustavo. vocês nos percursos, nos cartéis, onde a gente se cruzar, tá? Muito obrigado mais uma vez ao Eduardo e à SPO. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado a todos vocês que conosco estiveram e os que estão na gravação também. Eu espero que fique salvo agora mesmo no nosso perfil. Sigam o Gustavo no Instagram, no YouTube, sigam a SPO no Instagram e no YouTube e estejamos juntos nos próximos sorteios, nas próximas lives e nos demais conteúdos. Um beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau para todos, muito obrigado. Beijo do magro. Eu sempre brinquei assim, vou continuar brincando. Desde que eu dava